Hoje nós continuamos no 18. Eu ia pregar sobre maternidade, mas aí a Georgiana ontem trouxe estudo para as mulheres sobre isso. Então, nós vamos continuar na nossa sequência. Igreja das Mães. Vamos voltar aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É um texto longo, mas eu vou tentar. Prometer não, né? Eu vou tentar ser breve. Se você acompanhou na semana passada, se você não estava aqui, nós estamos estudando essa carta. E na semana passada nós vimos que essa igreja apresenta um problema. O problema que essa igreja apresenta, um deles, é que ela é uma igreja muito dividida por partidos, facções dentro dela. E alguns, pelo menos 4 partidos são citados ali na carta de Paulo aos Coríntios. Alguns que se diziam discípulos de Paulo, outros diziam nós somos discípulos de Pedro, outros diziam nós somos de Apolo, e um quarto grupo dizia eu sou discípulo de Cristo, mas que também estava lá no meio da confusão, apesar de falar que eram discípulos de Jesus. E Paulo, ele termina o versículo que nós lemos na semana passada, dizendo que a mensagem que ele trouxe para aquela igreja não foi uma mensagem baseada em sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. E agora no versículo 18 ele continua dizendo para aqueles irmãos, ainda sobre o mesmo assunto, dos conflitos na igreja, dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Em algumas versões dizem para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, ou que estamos sendo salvos, é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela pregação ou pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Pai, pela oportunidade de cultuar o Senhor e cantar louvores a Ti. Peço, Deus, que o Senhor possa abençoar as crianças lá atrás, enquanto estudam a Tua palavra, que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor, Deus, use os professores para pregarem a verdade do Evangelho, e que essa verdade possa edificar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu oro por nós, que o Senhor tenha misericórdia, apesar da nossa fraqueza, o Senhor possa se revelar a nós como Deus forte. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vimos que o problema naquela igreja era partidos, onde nós paramos na semana passada. E é muito provável que essa ideia de divisão da igreja por partidos, um dizendo eu sou de fulano de tal, eu sigo Paulo, eu sigo Pedro, eu sigo Cristo, seja um costume herdado daquela igreja, de um costume pagão do mundo em que eles estavam inseridos, que era uma cultura de filosofia. Se vocês, pessoal aí que gostam de história, sabem que os gregos foram os grandes filósofos de lá vieram, Você lembra de Sócrates, você lembra de Platão, você lembra de tantos outros filósofos que surgiram ali naquela região,
que o povo gostava de discutir filosofia. As pessoas gostavam de discutir temas como o sentido da vida, de onde nós viemos, qual é o propósito da nossa existência, para onde nós estamos indo, e cada pensador tinha um tipo de posição diferente, e as pessoas seguiam seus pensadores, as escolas de filosofia existiam naquele período. Você viu lá em Atos 17, quando nós lemos, né? Paulo cita lá dois tipos de filósofos, né? Dois tipos de corrente de filosofia para quem ele prega em Atenas. E você percebe que as pessoas ali meio que vão desconfiando do apóstolo Paulo, muito com base naquela visão de mundo que eles tinham, e rejeitam a pregação do apóstolo Paulo. Paulo então usa esse argumento para falar com os irmãos da igreja, dizendo assim: vocês estão brigando por Apolo, vocês estão brigando dizendo que é de Paulo, vocês estão brigando dizendo que é de Cefas, vocês estão se gloriando nos homens, vocês abraçaram correntes de pensamento. Eu queria dizer para vocês que o evangelho não é assim. Se lá no mundo vocês aprenderam a amar as filosofias do mundo e amar os líderes lá do mundo, aqui dentro vocês deveriam lembrar que todo mundo só tem um Senhor, que todos nós só temos uma única mensagem, e que a mensagem que nós pregamos não se firma em sabedoria humana, mas a mensagem que nós pregamos se firma na cruz de Cristo. E Paulo começa a usar de ironia para dizer assim: essa cruz de Cristo da qual nós nos firmamos, para aqueles que estão lá fora, é loucura. Então por que vocês estão se gloriando nos homens? Por que vocês estão se gloriando na sabedoria dos líderes, dos mestres de vocês? Porque vocês depositam a fé de vocês, a esperança da vida de vocês, o conhecimento de vocês na mão de qualquer tipo de sabedoria que não seja aquela procedente do Senhor. Dizem que naquele período, especialmente aqui em Corinto, você tinha pelo menos as duas grandes correntes de filosofia, que eram o platonismo e o estoicismo, né? As duas correntes, uma que influenciou muito o cristianismo, o platonismo, e a outra que entrou em alta novamente aí nos últimos anos. Se você for em qualquer livraria, só gosta de ler, você vai encontrar lá uma parte da literatura dos estoicos. Voltaram. Marco Aurélio, que morreu não sei quanto tempo, está lá os livros dele, especialmente para os homens. O pessoal aí do Red Pill gosta de assistir essas besteiras de ser macho na internet. Eles usam muito o estoicismo para dizer assim: olha, homens fortes são homens que não estão nem aí para nada na vida, homens fortes. E aí o estoicismo voltou com muita ênfase. São duas correntes, por exemplo, que Paulo criticou fortemente aqui na sua teologia. Isso gerava não só vaidade nos irmãos, mas o falso ensino gerava uma falsa teologia. O estoicismo dizia que o sentido da vida estava em você ser uma pessoa reta. Aí você diz assim: está igual ao cristianismo, é isso mesmo, não? Qual o grande sentido da vida? É sermos uma pessoa moralmente correta. É ou não é? É ou não é? É não, irmão. Não é. A nossa moralidade, grande coisa, eu induzi vocês ao erro, né? Desculpa aí, foi meio capeta agora. O grande alvo da nossa vida não é sermos pessoas morais, moralmente melhor. Esse não é o nosso grande alvo como cristãos. A maçonaria ensina isso. Nós não somos maçons. A maçonaria ensina você a ser lapidado e ser uma pessoa melhor nesse mundo. As correntes de filosofia, o estoicismo, ensina você a ser um homem, um ser humano melhor. Não era isso que Paulo dizia que era o nosso objetivo como cristãos. O nosso objetivo como cristãos era morrer para nós mesmos e Cristo ser evidenciado em nós, essa loucura de viver como mortos, para que então nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso é diametralmente oposto àquilo que os filósofos estavam falando e que de alguma forma chega até nós, né? Quando eu digo assim para você: é ou não é ser pessoa moral? Vocês é isso mesmo, pastor? Porque nós somos estoicos e nós não deveríamos ser. Deveríamos ser cristãos. Nosso grande objetivo na vida não é só sermos pessoas melhores. Jiu-jitsu ensina você a ser melhor. Você apanha calado, sem revidar, me tornando um ser humano melhor. O estoicismo ensina você a ser melhor. Filosofia, estudo lhe torna uma pessoa mais educada. Você não precisa de cristianismo para isso. Agora, vida eterna, só Jesus nos dá. Esse é o nosso alvo. Não é só sermos seres humanos melhores. Isso é uma consequência de conhecer a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, é óbvio que nós nos tornamos pessoas melhores. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso casamento, muda a nossa forma de ver a vida. Mas não é só isso, porque a nossa vida não se limita aqui.
pensamos na eternidade. Então, nós temos ainda hoje muitas correntes que tentam nos dizer o que é a vida, quem nós somos, para onde nós estamos indo, e o grande argumento de Paulo, tanto para aquela época como para nós, é que a sabedoria de Deus é maior do que as filosofias e a sabedoria desse mundo. Eu separei aqui o que eu considero 4 grandes correntes de pensamento que influenciam as nossas vidas. Eu peço um pouquinho de paciência a vocês, se você não gosta de filosofia, nem de história, mas só para você entender que nós não pensamos como pensamos do nada. Mesmo que você nunca tenha lido um livro de filosofia, mesmo que você nunca tenha ido numa aula de filosofia, mesmo que você nunca tenha pisado numa escola, você de alguma forma aprendeu a pensar a partir de uma corrente de pensamento que foi imposta a você. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Nós temos uma maneira de pensar que nós aprendemos ao longo da vida. E Paulo questiona essas coisas. A primeira delas é a visão racionalista. Ela ficou muito famosa um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas imaginavam, que o racionalismo diz, que nós só podemos acreditar, abraçar e sustentar aquilo que a nossa razão pode averiguar. Aí você diz assim, isso está correto, não está não? Está ou não está? Eu só posso crer naquilo que minha razão diz que é verdade. É ou não é? Você crê numa coisa que seus olhos não veem? Você crê numa coisa que a razão não se encaixa? Vocês agora estão vacinados, né? Vocês são malas. O racionalismo diz que você só pode crer naquilo que é cientificamente, por exemplo, comprovado, que pode caber dentro de uma linha argumentativa de razão. E aí qual é o problema disso? Que o cristianismo prega ressurreição. E ressurreição é uma coisa que não dá para caber na nossa caixa do racionalismo. O cristianismo acredita que o mundo veio a existir da palavra de Deus. E isso não pode ser cientificamente comprovado. O cristianismo crê que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo e vai voltar. As pessoas não podem crer nisso numa lógica simplesmente racional. O cristianismo diz que Cristo andou sobre as águas, curou enfermos, ressuscitou mortos, abriu a vista aos cegos. E essas coisas não se encaixam dentro do racionalismo. A Bíblia fala que um certo homem foi engolido por um grande peixe. E nós dizemos isso é impossível. E tantas outras coisas que a Escritura nos apresenta, que racionalmente nós não conseguimos necessariamente abarcar. E aí como é que isso chegou na igreja? Tudo aquilo que é miraculoso, tudo aquilo que fala de uma coisa extraordinária, que não pode ser provada pela nossa razão, nós alegorizamos. Então, quando eu digo que Cristo está vivo, não é necessariamente que Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo está vivo em nossos corações. A sua mensagem continua viva em cada um de nós. E cada vez que Cristo é pregado, em cada culto, Cristo ressuscita para essas pessoas. Bonito, né? Mas é do inferno, não é bíblico, não é de Deus. Cristo não está vivo em nossos corações. Jesus não está vivo porque nós pregamos a sua palavra e cada vez que nós pregamos ele aparece como o Elvis e o Michael Jackson quando nós cantamos a música deles. Cristo está vivo de fato e de verdade, ele venceu a morte, ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar um dia. Essa é a expectativa do apóstolo Paulo. Essas filosofias, por exemplo, do racionalismo gerou o que se chamou de teologia liberal, presente em grande parte das igrejas e em grande parte dos seminários de teologia. Você não pode acreditar na Escritura como ela diz que é. Você precisa de alguma forma dar um jeito disso aqui que não cabe na razão poder ser crível, como se fosse uma grande alegoria. Não é assim que a Escritura nos manda crer. Nós temos outra corrente poderosa em nossos dias, que é o subjetivismo. No subjetivismo, a ideia é que o sujeito está no centro. Não há uma verdade objetiva. As verdades são no coração de cada um. Então, quando eu digo assim, a vida é assim, Deus diz que é assim que nós somos, é assim que nós devemos viver. Aí você diz o quê? Essa é a sua verdade. A minha verdade é outra. Isso é verdade para você, para mim é outra coisa. Todos nós já ouvimos isso, já? Isso está entranhado na nossa cabeça.
De alguma forma nós vamos aprendendo que não há uma verdade objetiva, que não há uma única verdade, mas há múltiplas verdades, e que essas verdades são válidas para cada um de nós. Se você adora Iemanjá e eu adoro Deus, essa é a sua verdade e essa é a minha verdade, e nenhum de nós está errado. Nós dois estamos com a nossa verdade, somos felizes com a nossa verdade. Essa é a filosofia dos nossos dias. E aí, quando nós falamos assim, cremos dessa maneira, a nossa conversa não tem como fluir em termos bíblicos, porque se nós não temos uma verdade absoluta, eu não posso dizer para você qual é o caminho, eu não posso dizer para você qual é a vida, como você tem que viver, porque cada um tem sua forma de pensar e o seu pensamento. É o que os pobres psicólogos têm que enfrentar todos os dias. Você não pode olhar para o sujeito e dizer, macho, tu está muito errado, e dar vontade de dizer, macho, como é que pode? Tu vive a tua vida assim, macho. Eu sei como tu pode mudar de vida. Mas todas as correntes, a grande maioria das correntes da psicologia, vai dizer assim, a verdade do sujeito. Respeite a verdade do sujeito. Isso é oposto ao Evangelho. Esse é um dilema que o pessoal da psicologia tem que enfrentar e tem que aprender a lidar com ele ao longo do tempo. Cada um tem a sua verdade. E, meus irmãos, isso traz um mal tremendo para a igreja e para a vida das pessoas. Porque as pessoas não têm onde ficar os pés, as pessoas não têm em que se firmar, porque se não há verdade, e tudo é verdade, na verdade tudo é mentira, e nós não temos onde estabilizar a nossa vida, e ficamos doidos, ansiosos com o amanhã e com o futuro, porque nós não temos em que nos agarrar. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é um padrão fixo, imutável, passe céus e passe terra, a verdade continua lá estabelecida. Terceiro, por exemplo, o que é um homem ou o que é uma mulher? O que é uma mulher? Para nós é muito fácil. Pelo menos eu espero para vocês seja muito fácil. Eu disse, irmãs, sábado, 4 horas da tarde, vai ter encontro de mulheres. Eu não espero ver aqui o Maurício. Para mim é muito claro que é uma mulher, é ou não é? Mas nessa concepção subjetiva de que a verdade é uma para cada, quando eu digo assim, o que é uma mulher, e você chega numa universidade, num curso de humanas, num curso de história, num curso de psicologia, e você pergunta o que é uma mulher, ninguém sabe dizer o que é uma mulher. Ninguém sabe dizer o que é uma mulher. O que é uma mulher? A coisa mais besta do mundo. Quando nós vamos criando essas teorias de que não há uma verdade objetiva, eu não tenho uma verdade objetiva para dizer o que é uma mulher, qualquer coisa cabe dentro desse pacote. E nada cabe dentro desse pacote. E aí todo mundo fica perdido sem saber dizer o que é uma mulher. A coisa mais óbvia, que se você perguntar ao meu filho de 5 anos ali, macho, que é uma mulher, ele vai dizer, isso aqui é uma mulher. Isso aqui não é. Fruto dessa maneira e dessa mentalidade subjetiva que o mundo apresenta. Uma terceira maneira de filosofia que o mundo pensa é chamada de hedonismo. É a busca pelo prazer. No hedonismo, a ideia é de que o que importa nessa vida é aquilo que nos faz feliz. Se te faz feliz, isso é bom. Se te faz feliz, essa é a verdade. O que é a verdade? Aquilo que me torna feliz, aquilo que me dá prazer. E nós estamos o tempo todo buscando prazer. E nós somos muito hedonistas. Aliás, nós somos tudo isso aqui. Nós bebemos de tudo isso aqui. A nossa cabeça é cheia de todas essas coisas. Nós somos racionalistas. Quando falamos de que houve um milagre, nós confiamos muito em milagres. Quando falamos que isso é a verdade, nós dizemos, não, mas essa é a sua leitura do texto bíblico. A minha leitura é essa. Aí o trabalho pastoral se torna uma loucura, porque você vai pregar para o cara diz, não, mas essa é a sua leitura, pastor. Eu leio dessa forma o texto. E cada um tem sua leitura, aí ninguém se conversa. E nós somos hedonistas. Quando nós pensamos, por exemplo, no nosso casamento, no nosso trabalho, nas coisas que nós amamos, nas coisas que nós buscamos, geralmente nós escolhemos essas coisas todas baseadas no nosso prazer. Poucos de nós escolhem as coisas baseadas naquilo que glorifica a Deus. E aí, eu vou assumir o concurso ou eu vou ser pastor? Qual o critério de escolha? Sou hedonista, então eu vou assumir o concurso porque isso aqui vai me dar mais prazer. Essa vida pastoral é uma vida muito complicada, cheia de dores e conflituosa.
A pergunta não é qual vai me dar mais prazer, qual vai me dar mais dinheiro, para que eu sinta mais prazer com mais dinheiro. A pergunta é: o que glorificará a Deus com mais força na minha vida? Essa é a pergunta não hedonista. É por causa do nosso hedonismo que nós vimos para o culto e queremos que o culto seja agradável a nós. Porque nós estamos buscando prazer. Nós queremos sentar e sermos servidos enquanto nós adoramos. Nós queremos que o louvor fale aos nossos corações para que nós saímos daqui mais cheios. Nós queremos que nada seja entediante. E para isso, o pobre pastor fica vestido de chapolim colorado para agradar os jovens. O guitarrista toca uma guitarrada de chimbinha, luzes. E nós vamos tentando fazer com que o nosso culto seja animado para que nós tenhamos prazer. Pouco importa se o que pregou foi verdade, pouco importa se o louvor agradou a Deus, pouco importa se a mensagem foi bíblica. O grande objetivo da nossa existência como igreja e como adoradores é que seja algo prazeroso, que nós saímos daqui leves. Parece que isso não está perto de nós, mas isso está muito perto de nós. Tem uma quarta, que aqui quem está dizendo sou eu, vai ser minha tese de mestrado. Eu dei o nome de subjetivismo hedonista, que eu vejo nas igrejas. Por exemplo, é que nós vamos para o culto e nós temos que chorar. Culto bom é culto que a gente vem para frente chorando. Deus falou quando nós nos emocionamos, porque nós somos um povo muito psicologizado e tudo nosso é emoção, emoção, emoção. Qual é a grande mazela humana? As emoções hoje em dia. Nós somos ansiosos, deprimidos, cheios de burnout, TDAH, neurodivergente, todos os pacotes de diagnóstico nós temos. Então qual é o grande alvo da nossa vida? Um conforto subjetivo. E a fé, que antes era objetiva, se torna algo subjetivo. Isso é uma tragédia para a igreja, isso é uma tragédia para as nossas vidas, irmãos. Porque quando as nossas emoções dominam quem nós somos, nós nos tornamos um povo meio animalesco, infantis. Emoções são uma bênção. As emoções não assumem o controle da nossa vida. Emoções têm um lugar delas. Dá gosto à vida. Ninguém aguenta mais tédio. Nenhum de nós aguenta mais tédio. Nós não conseguimos passar uma hora com tédio. Nós temos que estar fazendo alguma coisa. Geralmente celular, né? Porque nós não suportamos o tédio. Isso vem dessas mentalidades de pensamento. Por que eu estou falando essa besteira toda aqui de filosofia para nós? Porque Paulo está tratando disso. Paulo está lembrando para os irmãos daquela igreja que a igreja de Cristo precisa reconhecer como que o mundo pensa, não para que a igreja pense igual ao mundo e tenha a mesma lente, o mesmo óculos para ver a vida. Quem forma o seu pensamento? Quem forma a maneira que você educa os seus filhos? Não, porque a última corrente de educação e da pedagogia diz que criança não se educa assim. Durante 5.000 anos, as crianças foram educadas de um jeito. 30 anos para cá, pessoas que nem mães são, estão ensinando você a educar o seu filho. Você está acreditando que isso é a última descoberta do momento. Paulo diz, irmãos, nós não somos como esse povo que vai buscando toda novidade de pensamento e buscando seus líderes e os sábios desse mundo. Nós somos aquele povo que entendeu que a vida precisa ser vivida na lógica da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a nossa filosofia de vida. Como é que isso é aplicável nas nossas vidas? Quando eu penso no meu futuro, de que modo a cruz de Cristo me ensina a pensar no meu futuro? Quando eu penso naquilo que me traz alegria, de que modo a cruz de Cristo me ensina como tomar decisões? Quando eu penso em casamento, de que modo a cruz de Cristo me ensina como ser marido, como ser mulher? De que modo a cruz de Cristo me ensina a viver essa vida? E a cruz de Cristo nos ensina a viver essa vida da maneira que Deus quer. A cruz de Cristo me ensina que para eu ser marido eu preciso morrer por aquele que eu amo, ou estar disposto a isso. A cruz de Cristo me ensina que o meu prazer não é o critério último de decisão para a minha vida, nem para o meu relacionamento.
Mas o critério último de decisão para a minha vida e para o meu relacionamento é a glória de Deus e o bem daquele que eu amo. Isso faz com que, embora a vida esteja difícil e dura, ela tem que ser mais dura para mim do que para o meu filho e para a minha mulher. Porque a cruz de Cristo me ensinou a ser homem que ama e morre pela sua família, se necessário for. A cruz de Cristo se torna o meu padrão de masculinidade e não o 38ão na internet. Vocês conhecem o 38ão? Vou nem dizer quem é que conhece. Não é ele o meu padrão de masculinidade. Cristo é o meu padrão de masculinidade. Cristo é o meu padrão do que é ser marido. Cristo nos ensina para as irmãs, a cruz de Cristo, qual é o padrão de ser mulher. Vocês não aprenderam com Simone de Beauvoir o que é ser uma mulher. Nós aprendemos com Cristo. E nós abraçamos a cruz de Cristo. O argumento de Paulo vai seguir inteiro nessa linha. Não podemos nos amarrar às filosofias humanas. É a grande verdade que Paulo traz nesse texto. Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, Paulo diz que a cruz é loucura para os que se perdem. Tudo aquilo que a Escritura... o termo cruz de Cristo não é só a ideia da crucificação, mas a cruz é a mensagem do Evangelho, de um Deus que se fez carne, Deus criou o universo, de um homem que pecou, e que esse homem pecou, Deus veio atrás dele se fazendo carne, morreu na cruz, levou os seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar. Essa é a mensagem da cruz. Paulo diz que essa mensagem da cruz, para aqueles que estão perecendo, é loucura. E é loucura exatamente porque eles rejeitaram a cruz. Mas para aqueles que são salvos, ou que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Essa mensagem que o mundo rejeita é o poder de Deus para a salvação. Então Paulo aqui apresenta o primeiro critério, que é assim, pessoas que serão salvas e pessoas que serão condenadas. Essa é uma verdade que não pode ser rejeitada da Escritura, porque se perde todo o sentido da palavra de Deus. Há pessoas que serão salvas e há pessoas que estão condenadas. E o que determina a salvação e a condenação? A maneira como elas abraçam a cruz de Cristo. Elas creem ou não creem na cruz de Cristo. Elas abraçam o Salvador ou elas rejeitam o Salvador. Para aqueles que abraçam o Salvador, isso que o mundo rejeita como loucura é poder de Deus. O mundo zomba de nós, irmãos. O mundo não nos ama. Os políticos que vêm nas nossas igrejas 2 meses antes das eleições, eles não nos amam, eles não nos respeitam. Eles acham a nossa pregação uma grande tolice. Eles vêm porque eles querem voto. Eles não nos admiram. O Deus deles é esse século, o Deus deles é o bolso deles, o dinheiro deles. Eles consideram a nossa pregação uma grande loucura. Simples assim. Mas Paulo diz, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, ele está citando Isaías, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele pergunta, onde está o sábio desse mundo? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essa expressão aqui é muito parecida com a expressão que Paulo vai apresentar de Romanos, de Deus entregando os homens à sua própria loucura. Talvez a ideologia de gênero, ou a teoria de gênero, que é a pregação filosófica moderna que chega na nossa casa, na nossa porta todos os dias, é uma loucura maior do que essa. Porque eu não consigo olhar para o meu filho e dizer, é um menino. Eu olho para ele e eu não posso dizer que ele é um menino, porque não existe menino ou menina, nós nos tornamos homem ou mulher. Isso é uma loucura, mas é a sabedoria desse mundo. É as teses de doutorado, de pós-doutorado desse mundo. Paulo diz, Deus zomba da sabedoria desse mundo. Deus zomba da sabedoria desse mundo, que diz que a felicidade, a filosofia desse mundo, está enquanto nós podemos ter. Quando nós temos poder de exigir a esse mundo qual é a nossa vontade. Deus zomba desse tipo de sabedoria. Deus zomba dessa sabedoria que a teologia da prosperidade ensina, que bebeu do mundo, de que vale quem mais tem. E minha mãe, coitada, me ensinava isso
querendo com a melhor das intenções: meu filho, você vale pelo que você tem. Eu disse: é mesmo, mãe, então você é alguém na vida. Porque já que eu não sou nada, porque eu não tenho nada, né, a senhora, um dia eu tenho que ter alguma coisa. Melhor das intenções. Ela queria que eu fosse alguém respeitado. Mas minha mãe estava errada, bichinha. Nós não valemos o que nós temos, porque o que nós temos também perecerá. Nós valemos porque nós somos a imagem de Deus. E nisso, o juiz, o doutor, o advogado, o político, o promotor, o governador do estado, o presidente da república e o senhor desempregado, o aposentado da igreja têm o mesmo valor diante de Deus. Mas quando minha mãe diz assim: você vale o que você tem, minha mãe não está só me ensinando a ser um homem que corre atrás do que eu quero. Minha mãe está ensinando a olhar para as pessoas e valorizar as pessoas pelo que elas têm. Certo? Não pode ensinar besteira para o filho de vocês. Não diga para o seu filho: você vale o que você tem. Isso não é cristão. Isso é pagão, isso é do mundo. Isso é filosofia do diabo. Diga para o seu filho: ame a Jesus e ame o próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo, mamãe? É o doutor? Não, meu filho. Seu próximo é aquele mais necessitado que você vê do seu lado. Vamos ver aqui a parábola do bom samaritano, que você ensina para o seu filho a quem é o próximo dele, e quem é que ele deve amar, e quem é que ele deve proteger e cuidar. E ensine para o seu filho quem é que ele deve admirar. E diga para o seu filho que o homem mais importante que já pisou nessa terra não tinha uma sepultura para morrer e ser enterrado. E diga para o seu filho que o cara que veio antes dele, que foi o maior profeta, segundo ele disse, comia gafanhoto e mel silvestre e se vestia de pele de camelo. E diga para o seu filho que os heróis que nós temos, todos eles morreram lisos, sem um tostão no bolso, amando Jesus. Aí você diz assim: mas vou ensinar meu filho a ser um preguiçoso. Não. Você vai ensinar o seu filho a amar o que Deus ama. E você vai arrancar do coração do seu filho os valores desse mundo, que dizem para o seu filho que ele só vai ser alguém na vida se ele for doutor. Não é verdade. Seu filho morre ansioso para lhe orgulhar. Que tolice você faz com ele. Deputado. Tornar a cruz de Cristo nos muda a nossa maneira de ver a vida, muda a nossa maneira de adorar a Deus. Quando a cruz é o centro, eu venho para a igreja não para ser afagado. Quando a cruz é o centro, eu venho para a igreja para adorar aquele que morreu por mim. Quando a cruz é o centro, e eu aprendo que na cruz eu fui perdoado, eu aprendo a perdoar os irmãos, os meus relacionamentos. Quando a cruz é o centro, eu aprendo que o bom pregador não é o pregador que fala bem e que as pessoas saem dizendo: que pregação maravilhosa, que oratória, que eloquência, como esse homem conhece de filosofia, psicologia e ciência, que homem extraordinário. Quando a cruz de Cristo é o centro, eu saio dizendo assim: que coisa extraordinária é o Evangelho de Cristo. Ele muda a nossa maneira de pensar, ele muda a nossa vida, ele faz com que nós entendamos que Jesus é tudo, que nós deveríamos viver para a glória de Jesus. Quando a cruz é o centro, eu aprendo a ser um marido melhor, porque se Cristo me amou, eu deveria amar minha esposa como Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5. Quando a cruz é o centro, eu passo a educar os meus filhos, não porque naquilo que eu aprendi na minha universidade. Eu aprendi muita coisa sobre a educação de criança, e que um bocado eu jogo fora. Porque eu aprendi que a cruz de Cristo ensina melhor meu filho do que todas as teologias e teorias da psicologia. Tem o seu valor, ensinam coisas interessantes, legais, mas a base da minha educação não é Piaget, não é Freud, não é Vygotsky, e não é nenhum outro teórico. A base da minha educação é Cristo Jesus, a cruz de Cristo. Ela é a lente
para nós educarmos os nossos filhos. E aquilo que eu estou ensinando para o meu filho, os meus professores de psicologia diriam que isso é uma loucura. Leandro Macho, vamos voltar lá para o primeiro semestre. Isso que está ensinando é uma loucura. Está ensinando o teu filho sem base científica nenhuma. Estou ensinando meu filho de acordo com aquele que criou o meu filho. Ele me deu um manual e disse: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando estiver velho não se desviará dele. Ele fez uma promessa. É nisso que nós educamos o nosso filho. E eu exorto vocês a fazer com vocês. Cristo, 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 Cristo. Vai ficar um bitolado, louco, talvez. Só mais um esquisito no mundo. Um bocado. Aqui, ó. Só mais um. Estou preocupado se vai ser esquisito. Eu sou. Meu Jesus era. Vocês são. Todo respeito e amor. Faz parte da vida. A gente não tem que ter um filho perfeito. A gente tem que ter filhos que amam a Deus. Aproveitando aí que é o Dia das Mães. Vou estender muito isso, então, já falou um bocado disso ontem. Deus torna louca a sabedoria desse mundo, versículo 20. Pergunta onde é que está o sábio, pergunta onde é que está o inquiridor. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o homem tentando encontrar a Deus por sua própria sabedoria não chegará a Deus. Nós não chegamos a Deus com base naquilo que nós criamos e construímos. É como a Torre de Babel. Os homens vão construindo para subir ao céu e chegar aos deuses, e o Senhor zomba deles. Eles não vão chegar ao céu pela sua própria sabedoria. Você não vai se tornar um cristão melhor na sua própria sabedoria, na sua própria força, naquilo que você aprendeu de manhã com Fátima Bernardes. Nós não aprendemos nada disso. Deus tornou a sabedoria deste mundo loucura e escolheu um modo de alcançar o homem através da loucura da pregação. Final do versículo 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É uma loucura pregar Jesus crucificado, porque tanto judeus pedem sinais e gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Só para você entender esse versículo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: os judeus esperavam um Cristo com sinais, poderes, que as pessoas olhassem e dissessem: é o Messias. O que foi que Deus entregou para eles? O Messias morto, crucificado, sangrando, obrigado, valeu. Que a mãe que levou o menino no caminho do Senhor. O Messias morto. Para os judeus isso era um escândalo. Para os judeus era impossível acreditar que o Deus do universo estivesse morto numa cruz. Para os gregos isso não tinha nada de sabedoria. Onde está a sabedoria nisso? Nós pregamos a Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar para os irmãos que pregam na igreja ou que estão se preparando para pregar. Nosso objetivo como pastor, pregador, anunciadores do Evangelho, não é impressionar as pessoas com o que nós sabemos. Nós podemos saber de muita coisa. Nós podemos ser bons em filosofias, nós podemos ser bons em história, nós podemos ser bons em física. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, quando pregamos o Evangelho, quando evangelizamos alguém, quando anunciamos alguma coisa, é anunciar Cristo crucificado. E em alguns momentos, talvez você sinta vergonha de falar de Cristo em alguns ambientes. Talvez quando você chegar diante de um professor de astrofísica, você diga assim: pregar isso aqui, Celina, cara, eu preciso de mais informações, eu preciso debater com ele, com física, e mostrar para ele como tem lógica, o argumento. Paulo não fez isso. E nós não deveríamos fazer isso. Nós pregamos Cristo crucificado. Mas ele vai dizer que eu sou louco por crer nisso. Talvez a sua missão seja se parecer louco na frente dessa pessoa. Não acredito nisso. Eu estudei apologética e a apologética diz que eu preciso mostrar o argumento. A apologética está errada nesse ponto. Fique com Paulo, não com a apologética nesse ponto. Pregue somente Cristo. E pode parecer muito pouco,
Pode parecer que você é muito burro por acreditar nisso. Mas não foi isso que me salvou. Por que você se envergonha do Evangelho que me salvou? Por que você se envergonha da mensagem que me salvou? Estou falando para vocês, irmãos, e eu tive que pregar isso para mim algumas vezes, com 17, 18, 20 anos. Para mim parecia muita burrice falar isso aqui para um professor na universidade. E Paulo diz, é isso mesmo. O professor da universidade está perdido, com toda a sua sabedoria. E você, meu querido, foi alcançado pela graça de Deus, por meio dessa mensagem louca. É nisso que está a nossa fé. Para piorar, Paulo vai dizer um negocinho sobre nós. Os irmãos, ele olha para nós e diz assim, irmãos, olha aí para o seu lado e avalie quem está do seu lado. Reparem, pois, na nossa vocação. Olhem o nosso chamado. Não foram chamados muito sábios, segundo a carta. Elaine, pode perguntar do seu lado e diga, você não é sábio. Não foram chamados muitos poderosos. Quem é os poderosos aqui da igreja? Mazinho, é só o único. O único poderoso aqui da igreja é o Mazinho. Fora isso, cadê o grande poderoso? Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Cadê o grande filósofo entre nós? O grande PhD, o grande nome, o último nome da ciência moderna? Onde estão? Paulo olha para a igreja e diz assim, procure entre vocês, veja entre vocês, cadê aquele que é de nobre nascimento? É tudo descendente. Olha para nós, quem foram nossos pais, nossos avós? Escravos, agricultores, retirantes. Se nós formos olhar no sábado de nós aqui, fugindo da seca do 15. Aí Paulo diz assim, olhem para vocês e percebam que não foram os fortes que Deus chamou, não foram os sábios, não foram os de nobre nascimento. Se era isso que você esperava, que Cristo olhasse e dissesse assim, vamos lá, só os melhores, foram só os piores, daqui, somos nós. Por que vocês estão brigando, tentando impressionar uns aos outros, se nós somos a escória desse mundo? Bonito, né, a mensagem de Paulo, né? Por que vocês estão querendo ser grande coisa? Não queiram ser grande coisa diante de Deus e diante dos homens, porque as grandes coisas e os grandes homens nunca foram aqueles que foram chamados. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Enquanto os sábios perecem com seus diplomas de PhD e com seu ateísmo, o irmão Severino, que nem lê sabe, conhece aquilo que é de mais profundo nesse universo. Ele conhece Cristo Jesus, ele entendeu a encarnação, e ele sabe o que acontece no novo nascimento, e ele descobriu que é possível nascer de novo, enquanto os nossos professores negam isso, mas o irmão Severino creu nisso, para envergonhar a sabedoria desse mundo. E quando você estiver em dilemas, Paulo vai dizer isso aqui no final. O conselho do irmão Severino às vezes é melhor do que o do PhD em psicologia, porque Deus escolheu as coisas loucas e fracas para confundir as sábias e humilhar as fortes. Isso é igreja. Nós não somos humildes, nós não cremos no Evangelho. Se nós crêssemos no Evangelho como ele é, nós usufruiríamos muito mais do aconselhamento bíblico uns com os outros do que simplesmente buscar a sabedoria desse mundo. Eu não estou negando que possa ir, né? Eu trabalho com isso, pelo amor de Deus. Estou dizendo que não deveria ser a nossa âncora da alma. Deus deu sabedoria ao Denis
deu o Espírito Santo a ele, para que ele seja usado pelo Senhor para a edificação dos outros. E nós valorizamos muito a sabedoria desse mundo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não há pastor forte, não há igreja forte, não há diácono forte, homem forte, pregador maravilhoso. Esse é o argumento final de Paulo. Há um bando de homens fracos, que nada sabem, pregando uma mensagem de loucura para esse mundo, que Deus usou para confundir as sábias. Mas vocês, que são fracos, desprezados, nada, loucos, de péssimo nascimento, são dele. Não sei se você entende o que Paulo está dizendo aqui, mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é muito melhor se você abrir os olhos e descobrir isso, ser parte da família de Deus, que será desprezada nesse mundo, do que ser descendente da rainha Elizabeth, morando na Inglaterra. É muito melhor ser um crente que não sabe ler e escrever, do que ser um PhD que não crê no Senhor. Você tem coragem de ensinar isso para o seu filho? Não, pastor, você é comigo não. Eu vou dizer com o meu. Aí ele tem que aprender a ler. Ele tem que aprender a ler a Bíblia. Mas eu vou dizer para ele: meu filho, vale muito mais crer em Cristo, amar a Cristo, sofrer por Cristo, do que ter os prazeres deste mundo, o respeito desse mundo, a admiração desse mundo, o aplauso desse mundo, e ser por Deus desprezado. Ensine isso para o seu filho, ensine isso para o seu coração, que ama esse mundo, a sabedoria desse mundo e a lógica desse mundo. Vocês são dele, no qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, porque está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando ele chegar, ele vai chegar na universidade, ele trouxe o diploma na universidade, orgulhoso, dizendo: pai, agora eu sou alguém. Eu vou dizer: meu filho, você se tornou alguém no dia que você creu em Cristo. Essa aqui não é a maior conquista da sua vida. Esse concurso não é a maior conquista da sua vida. Esse diploma não é a maior conquista da sua vida. Entender alguma coisa sobre esse mundo, física, filosofia, história, o que quer que seja, não é a sua maior conquista. Não é para isso que você foi criado. Você não existe para ser honrado e aplaudido nesse mundo. Você existe para que Cristo seja visto nesse mundo. E se esse diploma ajudar Cristo a ser visto, glória a Deus por esse diploma. Se esse diploma lhe empurrar para longe de Cristo, maldito seja esse diploma e o dia que você pisou aqui. Com isso, eu não estou dizendo para vocês que devem desincentivar seus filhos ao estudo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que você precisa ensinar o seu filho a maneira correta de estudar. Não se estuda para a sua própria satisfação. Não se conquista para a nossa própria satisfação. Não se passa no concurso para a nossa própria satisfação. Não ganha dinheiro para a nossa própria satisfação. Não somos professores, doutores, mestres, seja lá para onde Deus nos chamar, para a sua própria satisfação e afago do seu ego. Fazemos tudo isso para que Deus seja glorificado nisso, não para nós mesmos.
quê? Para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu estava na minha fase de concurseiro, uma coisa que eu tinha raiva de outros crentes concurseiros era que eles mediam o mundo por quem passou em concurso. É a última regra do mundo, com os iluminados. Queridos, desprezam os que não são. Polícia. Fazendo a mesma coisa com os pastores. Porque o pastor tem PhD em teologia e o outro, coitado, só tem 50 anos de ministério. Nós valorizamos mais do que PhD em teologia. Porque o nosso critério é critério desse mundo. Amamos esse mundo, os valores deste mundo e as coisas desse mundo. E fomos chamados para sermos loucos neste mundo. A loucura da pregação. Deus tem misericórdia de nós. Estude, aprenda, seja o melhor na sua área. O pastor Bruce olhou para mim uma vez, quando soube que eu fazia psicologia, não queria que eu fizesse psicologia. Ele dizia que psicologia tinha uma forte chance de me afastar de Deus. Eu disse, pastor, eu quero. Ele disse assim, pois estude, seja o melhor da sua sala. E quando você for o melhor da sua sala, você vai perceber que eu estou certo e você errado. Eu estudei, eu não sei se eu fui o melhor da sala, mas eu percebi que eu estava certo e eu errado. E que só para falar isso. E que aquilo que eu busquei de sabedoria, a Escritura já me ensinava desde a adolescência. Como diz o salmista, o jovem era mais sábio do que os seus mestres. Não a minha sabedoria, a sabedoria do Senhor. O seu filho seja sábio segundo o Senhor, como Daniel, lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, na Babilônia, amando o Senhor no meio de um mundo que odeia o Senhor. A sabedoria do Senhor, iluminando o mundo com a sabedoria do Senhor. Foi assim que os grandes cristãos da ciência fizeram. O cristianismo teve grandes cientistas. Todos eles tinham uma coisa em mente. Nós estamos estudando o universo que Deus criou. Qualquer coisa que nós descobrirmos dará mais ênfase à glória de Deus. Trará luz e apontará para aquele que criou o universo. E assim foi. Amém? Vamos orar. Já graças ao Senhor. Deus, nos ajuda a entender essas coisas. Parecem complicadas, difíceis, mas que o Senhor